Veremos agora o artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Repara que no crime de difamação também é imputar fato, conforme nós vimos lá no crime de calúnia. Só que no crime de calúnia é imputar um fato falsamente definido como crime. Aqui diz imputar fato ofensivo à reputação da pessoa. E aqui não tem o elemento normativo falsamente. Não importa se é falso ou se é verdadeiro. O Estado não quer que ninguém fale de outra pessoa. Vamos a um exemplo para melhor esclarecimento. Já demos um exemplo lá na introdução, vamos a outro aqui. A faculdade é na cidade grande, né, como se fala. E a menina estuda aqui nessa faculdade, mas ela mora numa cidadezinha próxima, cidadezinha do interior. E nessa cidade ela trabalha durante o dia e por volta das 3 horas, 3h30, pega o ônibus e vem para a faculdade. E volta chegando em casa de madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e no outro dia logo cedo está no trabalho, tendo essa luta. E uma desafeta dela, de repente com a situação de namorado, resolve difamá-la na cidade. Vai espalhar lá na cidade que, como na sexta-feira ela vem mais bonitinha para a faculdade, é porque nesse dia ela faz programa lá na cidade onde é a faculdade. Ela não vai estudar, e sim fazer programa. Olha, no momento que ela espalha isso e chega ao conhecimento de alguma pessoa, esse crime de difamação se consumou, porque ele é um crime formal. Neste momento, olha, que ofendeu a reputação desta aluna, ela teve a sua honra objetiva atingida. Ela perde um pouco do seu prestígio perante aquela coletividade. Isso que é difamação. Então, como eu disse no início, não importa se é falso ou verdadeiro, mesmo que ela faça isto mesmo, faça programa sexta-feira, não vai para a aula, isto é difamação, porque o Estado não quer que ninguém fala de ninguém. Além do dolo neste crime, é indispensável o ânimos difamantes, é a vontade de difamar. Só que isto não cabe ao sujeito passivo, não cabe à vítima provar que a pessoa tinha interesse de difamá-la, e sim ao sujeito ativo, que tem que provar que não tinha esta intenção. Aquele que ouve uma difamação e passa para frente, comete uma nova difamação. Porque, vocês reparam no artigo 139, não tem aquele subtipo lá da calúnia, do parágrafo 1º. Então, quem ouve uma difamação e passa lá para frente, comete uma nova difamação. Veremos aqui, neste crime de difamação, a exceção da verdade. Na difamação existe exceção da verdade? Olha, é impossível a exceção da verdade. Por quê? Exceção da verdade é para que a pessoa prove o que ele falou não é falso. E na difamação não existe essa situação, não existe esse elemento normativo falsamente, como tem na calúnia. Mas repare, aqui na difamação existe uma situação que é possível a exceção da verdade. Veremos no parágrafo único, que diz o seguinte, ó: a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, só essa situação, se o indivíduo é funcionário público e essa situação tem relação de causalidade com a sua função. O porquê disso? Porque o Estado tem interesse de saber o mais rápido possível se essa situação que foi imputado em desfavor do seu funcionário público é verdade ou não. Vamos a um exemplo. O juiz de direito, ele tem a sua secretária também, que é funcionária pública. E alguém comenta que quando há serão lá no fórum, esse juiz pratica relação sexual com essa secretária no seu gabinete.
O juiz, ao tomar conhecimento disso, entra com um processo de difamação contra essa pessoa que disse: olha, nessa situação caberá a exceção da verdade. Por que caberá aqui na difamação? Porque o parágrafo primeiro autoriza, porque o Estado tem interesse de saber se realmente o juiz praticou essa conduta lá no seu gabinete. Então, quando há relação de causalidade entre a conduta e a função, se esse fato tivesse ocorrido em outro local, não caberia a exceção da verdade. Mas se esse fato, como foi dito lá no gabinete, aí sim cabe exceção da verdade. Veremos agora a classificação desse crime de difamação. Juízo de crime de forma livre. O que é um crime de forma livre? Aquele crime que pode ser praticado da forma que a pessoa entender. É um crime comum. Crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. A difamação também é um crime formal. O que é aquele crime formal? Aquele crime de consumação antecipada. No momento que alguma pessoa da coletividade tomou conhecimento, está consumado. Mesmo que essa fala não atinja a honra objetiva da pessoa. No momento que alguém tomou conhecimento, está consumado. É um crime instantâneo, mas ele será instantâneo de efeitos permanentes quando for praticado pela internet, porque nós sabemos que o fato pela internet ficaria por um tempo indeterminado. É um crime unissubjetivo. O que é um crime unissubjetivo? É aquele crime que pode ser praticado por uma pessoa. Se for praticado por mais de que uma, o que houve foi um concurso eventual de pessoas. É um crime unissubsistente. Crime unissubsistente é aquele que não admite tentativa. Então, essa difamação, quando for de forma oral, não admite tentativa, mas será plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente? É aquele crime praticado por mais de que um ato. Então, se for por escrito, se caberá a tentativa. Na próxima aula, veremos o crime de injúria.